Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 252. Capítulo 252. Primeiro a explorar um mapa. Ataquem, lutadores, segurem o Agron. Assim que Ni Yan deu a ordem, vários lutadores rugiram e avançaram nos golems do núcleo de plasma. Clang, clang, clang. O som pesado de metal batendo em metal soou quando escudos e espadas colidiram com os corpos dos golems do núcleo de plasma. Blade Light e Yan agiram quase simultaneamente, conduzindo 5 golems do núcleo de plasma, enquanto os outros lutadores bloqueavam firmemente os 3 restantes. Separem eles, Ni Yan ordenou ficando meio tenso. Apesar de sua grande riqueza de experiência em Conviction, esta foi sua primeira vez comandando uma força tão grande. Ele nunca participou desse tipo de expedições em sua vida passada, mas ele viu várias expedições em vídeos. Apesar dele nunca ter comido carne de porco, ele teve a sorte de ver uma corrida de porcos. É uma expressão que descreve alguém que não possui experiência pessoal fazendo uma tarefa, como dirigir um carro, andar de skate, etc. Porém tem algum conhecimento sobre isso ao assistir os outros. Portanto, não surgiram grandes problemas. Os lutadores separaram os golems do núcleo de plasma em 3 grupos diferentes, 3 ou 4 jogadores em cada inimigo. Embora estivesse sendo protegido por outros, Blade Light desencadeou uma implacável barragem de ataques em um dos golems do núcleo de plasma, atraindo ele lentamente para uma área vazia próxima. Shield Bash. Blade Light deu um pesado golpe no golem com seu escudo, cambaleando vários passos para trás. Ele imediatamente avançou para o golem em um ataque de raiva. Clang, clang, clang. Blade Light ativou a Guard Stance quando uma enxurrada de golpes poderosos choveu impiedosamente em seu escudo. Blade Light soltou um Demoralizing Shout, interrompendo o golem do núcleo de plasma por um breve instante, dando a vários lutadores a oportunidade de cercar o golem. Ao ver o Agron do golem firmemente travado no Blade Light, Ni Yan emitiu o próximo conjunto de ordens. Magos, atacar. Feitiço após feitiço voou pelo ar, convergindo em direção ao golem do núcleo de plasma. A barragem implacável explodiu em seu corpo com altos estrondos, fazendo uma longa série de valores de dano flutuar acima de sua cabeça. Sparrow Rock, pense no Agron. Ni Yan advertiu depois de ver Tang Yao desencadear um fluxo interminável de feitiços. O dano que ele provocou foi muito feroz. Bang, bang, bang. 3 acertos críticos foram descarregados em sucessão. Menos 202, menos 229, menos 203. Que dano aterrorizante. A maioria dos magos estava causando entre 40 a 50 de dano, alguns dos jogadores mais fortes chegando a causar 90 de dano. Embora um feitiço ocasionalmente desse crítico, ainda não daria mais de 120 em danos. O Agron do golem do núcleo de plasma imediatamente mudou. Ele queria avançar ultrapassando o Blade Light e ir atrás dos magos na parte de trás. A multidão de magos mostrou sinais de pânico. Se o Agron do golem do núcleo de plasma ficasse fora de controle e avançasse para cima deles, um massacre unilateral seria o resultado inevitável. Tang Yao parou de atacar. Se ele continuasse, ele poderia sozinho fazer com que toda a expedição falhasse. No momento em que ele notou a mudança de Agron do golem, Blade Light bateu no corpo do golem com um Shield Bash e seguiu com um Taunt. O Agron do golem estava de volta no Blade Light. Depois de vários ataques sucessivos, ele finalmente conseguiu puxar o golem de volta ao ponto anterior. Tang Yao limpou uma gota de suor frio da testa. Foi por um triz. Se o Blade Light não tivesse resgatado a situação no momento, ele considerou que teria sido o alvo de condenação de todos. Ele não mais ousou agir de forma tão desenfreada. Em vez disso, estava controlando sua produção de dano. Depois de garantir que o Agron estava sob controle, Ni Yan se virou para os magos e ordenou: continuem. Golems do núcleo de plasma não eram adversários particularmente difíceis. Era só que hoje era a primeira vez que eles trabalhavam juntos. Então eles ainda não estavam familiarizados com as capacidades uns dos outros. Felizmente, eles eram todos jogadores habilidosos. Então nada de importante saiu do controle. Sob a feroz barragem de feitiços, a vida do golem do núcleo de plasma foi gradualmente sendo diminuída. Com um som de rangido, colapso em uma pilha de sucata. O que dropou? Perguntou Ni Yan ansiosamente. Como era um golem do núcleo de plasma no nível 40? Qualquer coisa que aparecesse seria excepcional. Um cajado índigo de grau ouro e uma armadura de nível 40 do conjunto da série Eterno? Grau ouro também? Respondeu Blade Light, pegando as 2 peças de equipamento do chão. O golem do núcleo de plasma tinha 20% de chance de dropar um equipamento do conjunto Eterno de grau ouro. Essa chance foi aumentada para 50% para as primeiras pessoas a explorar o mapa. Foi por isso que Ni Yan escolheu este lugar especificamente para sua primeira expedição. Olhando para as propriedades do conjunto Eterno de grau ouro, Ni Yan percebeu que tudo, inclusive a defesa, era aproximadamente 10% maior do que o conjunto Eterno de grau prata. Além disso, o bônus decisivos era um escudo de nível 8. Era bom o suficiente para fazer até mesmo os jogadores não lutadores babar. Ni Yan avaliou as propriedades dos 2 equipamentos e decidiu recompensar a todos com 10 pontos de mérito. Blade Light começou a conduzir o próximo golem do núcleo de plasma. Tendo experimentado sua primeira luta em grupo, o trabalho em equipe de todos tornou-se muito mais suave.
Os magos ficaram presos a um ritmo que causava danos sem acidentalmente mudar o agron e os sacerdotes agiram em conjunto para manter a vida dos da linha de frente. As barras de vida dos lutadores oscilavam para cima e para baixo constantemente. Alguns chegaram a quase morrer algumas vezes. Felizmente, os sacerdotes foram liderados por líder Young Seven, Black Heaven e outros cujas habilidades estavam aguçadas. Juntos, eles conseguiram salvar todos à beira da morte e curar sua vida para o máximo. Depois de um tempo, o golem do núcleo de plasma que estavam atacando ficou com a vida em 30%. Ele soltou um enorme rugido e desencadeou um quake, atordoando todos em seu alcance. Os guerreiros não conseguiram dar nem mais um passo. Um único golpe do golem do núcleo de plasma fez Blade Light dar vários passos para trás. Depois disso, um brilho suave caiu sobre ele, restaurando sua vida de volta ao máximo. Outro golpe do golem do núcleo de plasma fez um berserk voar nas proximidades. Depois de cair no chão, o jogador não voltou. O golem olhou para o próximo alvo, matando 3 guerreiros em rápida sucessão. Continue atacando com seus feitiços, não entrem em pânico. Ni Yan calmamente comandou os magos. Feitiços choveram no golem do núcleo de plasma sem pausa. Quando o golem do núcleo de plasma finalmente rompeu a linha de frente e estava avançado para os magos, Blade Light recuperou o controle. Ele parou o avanço do golem. O golem do núcleo de plasma colidiu com o escudo pesado do Blade Light, fazendo um clang metálico profundo reverberar. A chuva concentrada de magia continuou a bombardear o golem do núcleo de plasma. O golem finalmente não conseguiu mais suportar os assaltos. Sua vida caiu para 0 e ele caiu no chão. Blade Light soltou um suspiro de alívio e, então, começou a pegar os drops, um peitoral de couro de nível 40 de grau ouro e uma receita de funilaria. Apesar de 3 guerreiros terem morrido, ainda poderia ser considerado uma vitória decisiva. Ni Yan deu 100 pontos de mérito a cada um dos 3 guerreiros que tinham morrido. Todos os outros receberam 10 pontos de mérito. Blade Light descansou um pouco antes de passar para o agron do próximo golem do núcleo de plasma. Um após o outro, golems do núcleo de plasma desabavam no chão. Depois de matar todos os 8, reuniram 5 peças do conjunto eterno de grau ouro. Os 8 golems do núcleo de plasma deram uma experiência extremamente generosa. Ni Yan olhou para sua barra de experiência. Ela havia crescido 17%. Ele calculou que todos os outros também receberam um montante semelhante. Esse tipo de velocidade de nivelamento não poderia ser considerado rápido, mas ainda era decente. O grupo teve uma pequena pausa, durante a qual Tenente Li Pented Muslin e Moonchild começaram a reviver os membros que morreram. Notei que temos muitas meninas bonitas em nosso grupo, Ni Yan riu. Yao Yao, Yulan, On Strike Vo, Moonchild, Tenente Li Pented Muslin. Cada uma delas era uma beleza raramente vista. Quanto às belezas, um nível abaixo delas, havia quase 30. O resto era relativamente comum. Dos 600 jogadores, quase 80 eram do sexo feminino. Esse tipo de quadro entre homens e mulheres poderia ser considerado bastante alto. Ni Yan liderou o grupo em direção ao centro. Depois de atravessar um espesso portão de metal, foram recebidos por uma cena completamente diferente. Os edifícios do centro foram construídos em metal, com barras de aço em todo o lado. Parecia uma fortaleza de aço impenetrável. Tinham golems mecânicos perambulando pelas ruas. Ocasionalmente, 1 ou 2 golems do núcleo de plasma poderiam ser vistos entre eles. Havia um total de 5 lords na Cidade Eterna. Se o grupo de Ni Yan pudesse matar todos eles, eles obteriam 5 fragmentos da chave de energia. Depois de combinar os fragmentos juntos para formar a chave inteira, eles terão a chance de obter o núcleo energético da Cidade Eterna. Além disso, de acordo com as informações nos sites oficiais, o primeiro grupo de jogadores a explorar Cidade Eterna poderia obter alguns outros itens que fariam inúmeras pessoas babarem. Um desses itens era a Espada Aniquiladora, uma arma de grau ouro negro. Um total de 3 delas estavam espalhadas por todo o mapa. Mesmo que ela pudesse ser equipada no nível 30, seu poder de ataque excedeu o nível de armas de nível médio do nível 50. Era extremamente dominante. Outro desses itens era o Cajado Ritual Divino de nível 40. Era um dos melhores cajados para os sacerdotes de tipo suporte, dando um impulso de 130 pontos no rio. Apenas 2 poderiam ser obtidos neste mapa. Se o grupo do Ni Yan conseguisse a Espada Aniquiladora, definitivamente seria dada a guerreiros como Monochrome ou para o Edgeless. Quanto ao Cajado Ritual Divino, que aumentava a capacidade de cura de um sacerdote, era de uso inimaginável para qualquer equipe. Tudo aqui era extremamente familiar para Ni Yan. Ao lembrar com cuidado suas lembranças do centro da Cidade Eterna de sua vida passada, ele lembrou que havia 2 baús do tesouro perto da entrada. No entanto, ele não conhecia os locais exatos. Vocês continuem explorando mais fundo. Young Seven, tome o comando para mim um pouco, disse Ni Yan. Ele não sentia certeza de entregar essa tarefa ao Tang Yao devido à sua falta de autocontrole. Quanto a Blade Light, ele já estava com o seu prato cheio por ser o tanque principal do grupo. Depois de entregar o comando para o Young Seven, Ni Yan saiu para encontrar os baús do tesouro. Ele estimou que só demoraria 15 minutos no máximo, então nenhum problema deveria ocorrer durante esse período. Tudo bem, Young Seven assentiu. Ele assumiu o papel de comandar todos.
O grupo avançou mais para o centro do distrito, varrendo todos os golems mecânicos e golems do núcleo de plasma nas ruas. Seu progresso foi lento, mas estável. Ni Yan entrou em um prédio antigo. Ele lembrou que era por aqui que os baús do tesouro foram encontrados e começou a procurar. Havia sinais de que criaturas inteligentes costumavam viver aqui, como cadeiras, mesas, vasos, etc. Porém já desapareceram há muito tempo. Tudo o que restava eram essas relíquias. Ele encontrou livros escritos na linguagem goblin espalhados pelo chão. Como os goblins não eram criaturas que pertenciam à facção justa da ordem, Ni Yan não entendeu sua língua. Sem a ajuda de algum tipo de item mágico especial, ele não conseguia ler esses caracteres, então ele só poderia seguir em frente. Ele também viu alguns golems mecânicos, parcialmente concluídos em exibição. Depois de procurar nos cômodos, Ni Yan finalmente encontrou o que estava procurando. Era um baú grau ouro negro trancado com umas runas requintadas que cintilavam um brilho escuro. Ni Yan lembrou que o baú que aparecia aqui era prata. Quem poderia ter adivinhado que quando ele finalmente achasse o baú, ele seria grau ouro negro? Isso provavelmente foi devido a ele ser um dos primeiros a explorar o mapa. Ele estava extremamente animado.